Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Psicanalizando em Síntese. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, dar o seu like, para que você possa receber as nossas atualizações, ok? Bom, no vídeo de hoje, nós vamos fugir um pouquinho do nosso padrão, porque eu vou transportar você para a nossa sala do grupo de estudos, onde eu respondo uma pergunta feita por uma aluna, a nossa amiga Kátia Josenberg, de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Ok? Depois da vinheta, você estará direto nesse conteúdo. O que a Kátia ela diz é o seguinte, ela diz: Falcão, eu estou querendo abandonar a teoria do Freud e caminhar apenas em Jung para entender psicanálise. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, Kátia, eu acho que você parece que é uma pessoa inteligente e que quer mesmo aprender a psicanálise. Você só precisa ter um cuidado. Essa coisa de desvincular Jung do Freud, isso é um mito, né? Nem que você queira, você irá conseguir fazer isso, né? Primeiro você precisa aprender onde está a diferença, né, vamos dizer assim, entre Jung e o Freud, não é verdade? E você vai precisar, nessa sua demanda, né, dos estudos da psicanálise, eu não sei qual é a escola que você está fazendo psicanálise, depois você coloca aqui para gente dar uma olhada, lá você vai aprender isso. O que acontece? Jung se encontra com Freud através da obra A Interpretação dos Sonhos, né, que Freud escreve em 1899, mas que ele publica em 1900. Para poder encorpar ali o século, né, Freud faz questão de dar essa data de 1900 à obra A Interpretação dos Sonhos, que o Freud considera a melhor de todas as suas obras em torno da sua teoria psicanalítica, né? Ali que começa tudo, né? Ali que vai desencadeando todo o processo do Freud. Então, o Jung ele fica impactado com essa obra, né? Mas o Jung já era médico, ele já era psiquiatra nesse momento, né? Se o Jung não tivesse se encontrado com a teoria do Freud, ele seria apenas um psiquiatra, né? Então, se você olhar para o Jung como psicanalista, mesmo naquela teoria da psicologia analítica, você vai precisar vê-lo ao lado do Freud. Então, essa coisa de desassociar um do outro é uma coisa que você não vai conseguir fazer mesmo que você queira, repetindo aqui. Então, em 1900, Jung é impactado, né, pela obra do Freud, A Interpretação dos Sonhos, né, mas apenas em 1907, em 1908, entre 1907 e 1908, que ele se encontra com o Freud. Então, ali os dois vão trabalhar junto. E o Freud, de certa forma, ele vê no Jung a possibilidade para que a teoria psicanalítica fosse aceita entre os médicos, que havia uma resistência. Então, quando Jung chega, Freud entende que, através do Jung, ele poderia levar para os médicos, em especial aos psiquiatras, essa teoria da psicanálise que estava nascendo dentro dele, né? E Jung foi a porta vista por Freud dentro dessa ideia de difundir, né, a psicanálise entre os psiquiatras. Além disso, Freud também tinha um medo de que a psicanálise se tornasse numa ciência judaica, né, restrita ao judaísmo, né, como fonte criadora dos judeus. Então, ele olha para Jung com esse olhar libertário, né, para libertar a psicanálise dessa bolha, né? Então, eles se aproximam em 1907. Agora, o Jung, ele sempre tentou amadurecer junto ao Freud a psicanálise. Ele achava que a psicanálise, a teoria do Freud, precisava ser amadurecida. E amadureceu. Antes do Jung, por exemplo, Freud entendia que a psicose ela não era tratada pela teoria psicanalítica. A partir do Jung, que Freud começou a olhar para a psicose como uma possibilidade de tratamento pela psicanálise. Então, o Jung, de certa forma, amadureceu. Só que o Jung, ele queria ir mais a fundo, né? E é verdade, sim, que o Freud, ele se preocupou com o seu protagonismo em torno da psicanálise, né? Quando ele escreve, por exemplo, a questão da análise leiga,
quando ele escreve O Futuro de uma Ilusão, por exemplo, é para, né, tentar blindar a psicanálise dos médicos e dos religiosos, propriamente ditos, sacerdotes, pastores, padres, né? Então, o Freud tem essa vaidade protagonista, né, de ser visto, né, com a psicanálise como se fosse um emblema, né? E isso, de certa forma, causou um problema entre os dois, né? Eles se afastam em 1914 porque Freud era um monista, né? Ou melhor dizendo, Jung era monista, ele entendia que a libido ela envolvia uma coisa só, né? Ela estava engendrada no sujeito dentro de uma só questão, ao passo que Freud era dualista, né? Ele entendia que essa questão da libido ela estava envolta na pulsão, quer dizer, a pulsão usava a libido, né, para a satisfação dessa pulsão sexual, né, e havia uma outra questão que era a questão da autopreservação, né, que era vista através do interesse, né? Então o Freud ele dividia essa questão da libido sendo dualista e o Jung sendo monista achava que isso era uma coisa só. Ali começou, né, esse antagonismo entre os dois, tá bom? Uma outra questão é a questão do inconsciente, né? Freud via essa questão do inconsciente centrada no indivíduo, numa questão individual, o inconsciente no indivíduo, ao passo que Jung via a questão do inconsciente mais no sentido coletivo, né? Mais abrangente. Então, ele precisava amadurecer. Mais tarde ele trouxe a questão dos arquétipos, né? E outras situações, né? Então, quando em 1914 Jung entende que o Freud ele não abria mão, né, desse amadurecimento, né? Então ele rompe, né, e apresenta, né, a psicologia analítica, né, que é a teoria engendrada no Jung, né? Mas que eu vejo, né, e muitos, né, dos psicanalistas veem a psicologia analítica do Jung como uma psicanálise amadurecida, mais atualizada. Depois veio o Lacan, né, com algumas atualizações. Ele faz um retorno ao Freud, mas ele traz alguns fatores importantes, até muito técnicos, né? Uma linguagem bem mais rebuscada, bem mais apurada, né? Enfim, mas todas essas teorias desses autores estão correlacionadas, tá bom? Então, mesmo que você queira restringir o estudo da psicanálise a Jung, você não vai conseguir. Isso é um mito que entrou aí na sua mente, né? Depois você vai escrever para a gente dizendo que a gente, de fato, tinha razão, tá bom? Que Deus te abençoe e que você fique firme estudando psicanálise, porque eu vejo como muito importante para o profissional que deseja tratar de almas, tratar de corações feridos com lesões psíquicas, tá bom? Um beijo para você e muito obrigado por compartilhar comigo a sua pergunta e o seu pensamento.